Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o episódio 8 do Lipocast e hoje mais uma vez com uma convidada super especial e para falar de um tema que eu tenho quase certeza absoluta que você tem, porque o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas com isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. Mas claro, antes de apresentá-la, antes da gente aprofundar, eu quero pedir para você que está nos assistindo, para você que está ouvindo, mas está com o YouTube aí, faz o seguinte, inscreva aí no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, dê um like aí também, pode comentar, comente o que você está achando desse episódio, dos outros episódios também, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. E também compartilhe aí com seus contatos, sua família, com seus amigos, que vai ajudar a gente aqui no Lipocast, tá bom? Quero agradecer também aos nossos parceiros, tá? A Bework Escritórios Compartilhados. A Bruna estava aqui hoje um pouco mais cedo e ela tem sido assim, uma grande parceira nossa aqui no projeto, tá, Bruna? Muito obrigado. Agradecer também a Academia Lipoqueima aqui de Pará de Minas, a melhor da região, e sem a Lipoqueima isso aqui também não estaria acontecendo. Agradecer, claro, a ele, Lucas Marques, o cara do nosso audiovisual, o videomaker Lucas Marques, e também a Pop Store, tá? A loja produtos personalizados, tá bom? Mandar um grande abraço pro Fausto. Quero agradecer também de coração a Isadora, que está aqui em nossa social media, que também está aqui acompanhando a gente hoje, tá? E, inclusive, faz um trabalho muito bom nas nossas redes sociais, tá? Pode fazer na sua também. Mas vamos de papo aqui, porque eu estou ansioso para falar com ela. A gente vai falar sobre ansiedade. A nossa convidada de hoje, ela é psicóloga clínica de desenvolvimento humano, tá? Mas ela tem outras qualificações também que a gente vai falar. É a Fernanda Abreu. Fernanda, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite para estar falando com a gente. Você que é uma referência no assunto aqui na cidade também, na região. A ansiedade já assim, sempre foi um problema, mas acho que depois de 2020, com a pandemia, parece que se intensificou isso aí na nossa sociedade, né? Obrigado. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse assunto de suma importância, um assunto que chega aí à preocupação de saúde pública, né? Especialmente após 2020, onde conseguiu e obteve a necessidade de dar ainda mais atenção para esse estado mental, porque apesar de estar na mente, ela afeta completamente o corpo, né? A ansiedade, ela não traz o adoecimento psíquico, ela também traz o adoecimento físico. Muitas doenças físicas são causadas através da ansiedade. Tem alguma, assim, já aproveitando esse gatilho, essas doenças físicas, assim, por exemplo, das mais populares, assim, que você percebe que as pessoas são acometidas por causa da ansiedade? Muitas doenças cardíacas, doenças do estômago, doenças do intestino, dores de cabeça, dor de coluna. O nosso corpo, ele fala o que a nossa mente não está conseguindo expressar. Eu vou pegar um caso, já estamos entrando com tudo, isso é bom. Vou pegar um caso meu aqui para me entender. Tem certeza que quer que eu te avalie, te analise aqui? Vamos seguir aqui então? Não, é porque é o seguinte, há um tempo eu sofri muito com azia. E assim, eu acho que eu já vi muita gente falar disso também. E aí, beleza, eu comecei a me cuidar da questão da alimentação, mas eu percebi que em alguns momentos eu tinha uma crise. Assim, não era constante, era um dia, mas era muito forte. Pode estar relacionado a isso? É claro que é difícil fazer essa avaliação primeiramente, mas pode estar relacionado? Eu acredito que mais de 90% dos adoecimentos físicos são causas mentais. Nosso pensamento, ele interfere completamente em tudo que a gente sente. Só para você ter ideia, se você está no meio da noite, o seu telefone toca, você vai pensar alguma coisa que não vai ser boa e o seu corpo vai fazer o quê? Até diarreia você é capaz de ter sem estar com algo físico te provocando diarreia. Isso é um medo da Isadora. Minha esposa, tocar o telefone de noite. Não, eu tô brincando, mas a gente fica com esse pensamento, assim. E tem um pensamento, tipo, isso causa pensamentos negativos? Os pensamentos negativos causam isso. Ah, tá. Então a ansiedade ela é provocada disso. Pela qualidade dos pensamentos. E aqui, eu vi que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela, através de levantamento, ela indicou que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos, né, pessoas ansiosas. São mais de 18 milhões.
Por que a gente é tão ansioso? Na verdade, a ansiedade ela é um estado natural da mente. Graças à ansiedade, a espécie humana é sobrevivente, porque a ansiedade é a capacidade de detectar algum tipo de perigo. Quando a gente detecta algum tipo de perigo, o nosso corpo começa a entrar em reações para nos preparar para fugir ou para atacar. Isso, se a gente for mais facilmente buscar compreender, é uma parte do nosso cérebro que é como se fosse ainda o homem das cavernas. O homem das cavernas tinha que sair para caçar. Se ele se deparasse ali com uma onça faminta, ele tinha que se alertar a tudo que estava acontecendo, ele teria que atacar aquela onça para ele sobreviver ou ele teria que fugir. Então, por isso, há o batimento cardíaco mais acelerado, o aumento da pressão. A pessoa, quando ela está com ansiedade, ela fica com insônia, ela tem dificuldade para dormir, porque o cérebro fala assim, se eu dormir, o que eu estou imaginando aqui que é um perigo para mim, vai me atacar. E é uma parte muito rústica que a gente tem dentro do nosso cérebro, que se chama cérebro reptiliano. Se a gente pegar essa parte nossa de um cachorro, de um peixe, de uma galinha, de uma cobra, são todos idênticos. Então é uma parte muito rústica, mas que é aquilo ali que dá todos os nossos impulsos. E onde moram as nossas emoções primárias. Nós temos 7 emoções primárias, que é tão primitivo que nós somos capazes de manifestá-las pelo rosto. Se você tomar um susto, você vai comunicar com o seu bando pelo rosto. Se você sentir raiva, você vai comunicar com o seu bando pelo rosto. Se você sentir um nojo, você vai comunicar com o seu bando pelo rosto. E isso vem desde lá na pré-história, né, até mesmo antes disso. E os outros animais também fazem isso. Se você faz raiva a um cachorro, ele te mostra imediatamente com o rostinho dele. Uma galinha, seja lá o que for. Então a gente tem essa parte muito rústica, muito animal. Então a ansiedade ela é muito positiva porque ela nos permite comunicar com o nosso bando e manter a sobrevivência da nossa espécie. E aí a gente está sempre preparado para atacar ou para fugir. E tem pessoas que ainda entram no estado de congelamento, que é o desmaio. O problema da ansiedade que chega aí nesse ranking que o Brasil tem registrado, né, são o medo não real. Por exemplo, eu vi uma notícia muito ruim no jornal e fiquei sentindo como se eu fosse aquelas pessoas que estivessem passando por uma situação muito desagradável. Então, eu vou sentir algumas emoções. Meu pensamento vai me gerar emoção. Então, aquela emoção é capaz de movimentar tudo dentro do meu corpo e me fazer comportar de determinada forma que não é interessante. Então, o medo, né, que normalmente é o que mais desencadeia a ansiedade, quando a pessoa, o medo, na verdade, ele é definido por uma situação de risco real ou imaginária. Porém, a maioria das vezes são imaginárias, igual a situação do telefone, pode ser um simples engano. Não necessariamente aconteceu alguma coisa ruim, só que automaticamente o seu cérebro vai entender que tem alguma coisa ruim. Se você recebe a notícia que tem alguém da sua família com câncer, pode ser o tratamento mais simples que precisar fazer, automaticamente você vai entrar em estado de ansiedade imaginando que a pessoa vai morrer. Então a mente ela cria essa imaginação. Aí quando as pessoas chegam ao ponto de adoecer, que é esse ranking aí que a gente tem registrado, que elas estão vivendo mais no campo da emoção do que do próprio raciocínio. Então esse ranking de mais de 18 milhões de pessoas, essa ansiedade, você acha que é uma ansiedade assim, mais intensa ou é uma ansiedade mais branda? Assim, se é que tem essa diferença. Sim, a gente tem os graus, né, da ansiedade, da depressão, a gente tem os transtornos, tem a ansiedade e tem as ramificações dela ali, né? O que acontece? Vamos analisar aqui historicamente o nosso país. Foi um país massacrado. Quando é que a população brasileira, desde que dizem, né, que descobriu esse país, teve uma visão de que agora eu vou ter uma vida tranquila, agora minha família está protegida, agora não vai faltar comida pra gente. Não, isso não acontece. É uma luta diária. É uma luta diária e de vários séculos atrás. Né? Até hoje a gente ainda tem isso, tem coisas que não tem como a gente fugir, mudança política. Há uma mudança política, a gente sabe que precisa disso acontecer, que isso pode acontecer e automaticamente o que a maioria das pessoas começaram a sentir? Medo.
E aí vem o grande perigo das fake news. E que, já vou deixar uma dica, se você cai em fake news é porque você é ansioso. Fake news é feito para ansioso, para quem não raciocina. Ih, rapaz! O que tem de gente que fala e quem cai, né? Quem fala cai. Tá tranquilo. E aí naquele susto, compartilha com outras pessoas. Sim, compartilha com mais 20 e essa mensagem vai chegar. Pois é, eu me lembro na época da pandemia, saiu um áudio aí correndo em vários grupos, né? De que tinha muita gente no corredor do hospital e tal. E aquele negócio chegou na minha mão e tá lá encaminhado com frequência. Chegou no grupo de família. A hora que eu vi aquilo, eu corri. Peguei meu telefone e fui gravar. Falei assim, pessoal, olha só, o tanto que a população está ansiosa. Porque a pessoa que soltou esse áudio, ela não se identificou. E ao começar os meus vídeos, eu me identifico. Olha, eu sou Fernanda, eu sou psicóloga, eu faço isso, faço aquilo, sou de tal cidade. Se realmente fosse uma notícia verídica, se fosse alguém responsável por essa informação, estaria ali sendo identificado, né? E eu lembro que foi um vídeo que ele fez um boom na cidade, ele foi muito compartilhado, justamente para as pessoas começarem a perceber isso. Então a fake news é muito fácil de circular aqui no Brasil, justamente por causa dessa falta de questionamento. Quando eu vi esse áudio, eu falei assim, mas quem que é essa criatura que está dando esse tipo de informação? Sem informar se é o diretor, se é o chefe, se é o prefeito, se é o secretário de saúde. Que permissão essa pessoa tem para estar fazendo isso? Né? Então, o ansioso, ele não busca o raciocínio, ele já cai ali na emoção e na necessidade, nessa sensação de proteger todo mundo que está em volta, porque a mente entende que está em risco, ele sai dissipando aquela informação maldita, né? Que não é uma coisa bendita, que faz bem. Pois é, e aí, assim, aí eu vou voltar um pouquinho aqui, você falou um negócio muito interessante da questão... Você citou a questão política, né? A gente vem de um ano que, assim, você ligava a TV, era política, era casos, era briga de um lado, briga de outro. E a gente já vem de alguns anos com pandemia de notícias ruins. Como que, assim, se é que é possível também, a gente conseguir blindar a nossa mente para não, assim, não entrar nessa armadilha que a gente está vivendo, que é o mundo de hoje, eu acho que é quase uma armadilha. Sim, na verdade, naquele primeiro desastre que teve em Mariana, né, que interrompeu as barragens, sim, ali eu já tive que começar a fazer várias intervenções, na época com pacientes, de ter que conversar com a família para não assistirem notícia, porque a pessoa estava entrando em estado de sofrimento tremendo, tipo... mulheres, mães, imaginando como se fossem outras mães que estavam dando entrevista ou que estavam mostrando a história delas na TV. E eu ter que perguntar, olha, você está em condição de estar acompanhando isso? Não. Acompanhar isso está fazendo o que com você? Né? De ter que fazer essa intervenção dentro da casa do paciente para poder sair desse estado de sofrimento. E assim também, se não me engano, 1 ou 2 anos depois teve o outro rompimento e em seguida veio também essa questão aí da pandemia, né? Então foram vários acontecimentos drásticos e muito próximos, então que mexeu com muita gente. A questão da pandemia é que era uma coisa invisível. Pelo menos as barragens sabia que estava a quilômetros daqui. Uhum. Mas a questão da pandemia, eu não sabia se o vírus estava aqui em mim, se o vírus estava numa pessoa que eu amo. Né? Então aquela sensação do cérebro, a necessidade do cérebro de disparar esse alerta era intensa na sensação de proteger a pessoa. Então o nível de raciocínio ali cai, porque o meu cérebro entende que o raciocinar naquele momento eu estou gastando energia. E eu não posso gastar energia, porque eu tenho ou que lutar ou eu tenho que fugir. Então ele corta o nosso raciocínio, porque o nosso raciocínio ele gasta muita energia. Então ele nos deixa ali ao ponto de alerta e ter que ter algum comportamento impulsivo. Só que aí a gente começa, né, o que é trabalhado com os pacientes nesse aspecto é respirar. Olha, você está respirando como uma pessoa deveria respirar? Porque à medida que você respira, são técnicas simples, que você respira adequadamente, você consegue oxigenar o seu cérebro. Você oxigenou ele vai, tá tudo ok aqui, eu posso relaxar. Vocês já viram um bebezinho? Vocês têm filhos? Não. Não. Bebezinho, quando ele respira, a barriga dele vai lá na frente
e volta, que é o estado normal, que é a respiração através do diafragma. A gente deveria estar respirando assim, os bichos fazem isso também. Você pode observar cachorrinho, a respiração deles é bem mais lenta. Quando eles estão, é verdade. Né? Aí quando o cachorrinho vai correr, claro, ele respira assim como a gente vem respirando hoje, muito rápido e pelo nariz. Então, automaticamente, se a gente dispara esse tipo de respiração que o meu cérebro já consegue entender que é a respiração natural de que eu tinha desde que eu nasci, automaticamente eu já consigo liberar relaxamento para o meu corpo e aí o meu cérebro, o meu raciocínio começa a trabalhar a meu favor. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, vamos pegar nessa da pandemia, só para eu entender um pouquinho assim. Na pandemia, a gente tinha, como você falou, a barragem estourou, por exemplo, Brumadinho estourou e não tinha mais o que estourar. Então, você fica assim, morreram 270 pessoas, não vai passar mais disso, porque já acabou. Só que a pandemia não, a pandemia veio em 2020, matando um monte de gente fora. 2021 ela chega na cidade, começa aquele monte de pessoas se contaminando, pessoas que você conhece morrendo. Então, assim, por mais que você tenha as técnicas ali para se blindar disso, mas a todo momento, assim, acho que, não sei, mas parece que isso tudo agravou demais a questão mental das pessoas, assim, porque a gente começou até a procurar notícia, mesmo sem dever procurar, a gente começou a procurar, nossa, será que morreu? Será que quantos que... Não sei, eu tenho essa impressão, não sei o que você acha. Pois um estado natural de sobrevivência seria a gente correr atrás de notícia mesmo, correr atrás de informação para poder perceber se o perigo está perto de mim ou das pessoas que eu amo. Né? O que a gente faz para sair disso? A gente perceber o tipo de alimento que eu mando para dentro do meu cérebro. Que tipo de alimento eu estou dando para o meu pensamento? Um pensamento gera emoção e a partir da emoção a gente vai comportar. Se eu penso que tá chovendo muito ali fora e o meu carro tá parado ali, ele é um lugar que dá enchente, automaticamente meu coração vai disparar, meus pensamentos vão ficar lá no carro, eu vou começar a ficar aqui com um movimento mais agitado, sem eu perceber, como se eu tivesse com a necessidade de levantar e sair por aquela porta. É a hiperatividade, né? Não consegue. A hiperatividade, entre aspas. Pois é porque aqui dentro está tão agitado, pensando no perigo, no risco que o meu carro poderia estar correndo ali fora, que o meu corpo, aquela partezinha bem rústica do meu cérebro, vai fazer com que o meu corpo se prepare para poder ir lá e salvar alguma coisa que é importante para mim. Sim. Então, assim, momentos extremos, a gente tem esses... acho que de medo também, como você falou. Tem, inclusive, eu estava lembrando aqui, agora que eu lembrei, o Cortella, ele fala um negócio muito interessante, não sei se você vai concordar, que tem uma diferença do medo e do pânico. Que o medo é o estado de alerta, né? Eu tenho medo de dirigir na chuva, então vou me preparar para dirigir na chuva, né? Agora, eu tenho um pânico, aí o corpo paralisa. Existe isso mesmo? É isso mesmo? Sim, o pânico é paralisador. No entanto, muitas pessoas que estão passando por uma crise de pânico, a sensação que elas têm é que elas vão morrer, a paralisação total, e sentem os sintomas reais de um coração a ponto de infartar. Só que quando vai avaliar, o coração tá ali perfeito, o negócio tá só aqui. Um pouquinho mais assim. Aqui não, né? Aqui. Ô, Fernanda, a gente vai continuar o papo, eu só quero que a gente vai fazer essa primeira pausa, só para, claro, fazer aqui os nossos agradecimentos, né? Destacar também a quem valoriza esse projeto, a quem nos apoia. E não tem como deixar nunca de falar e agradecer à Academia Lipoqueima, tá? Ao Gustavo, ao Horácio, a toda a equipe da Lipoqueima. Cara, a melhor academia aqui de Pará de Minas, não vou me cansar de falar disso, tá? Além de um salão amplo para você malhar, tem mais de um tipo de equipamento, tá? Pessoal, além da equipe que trabalha lá, que são profissionais competentes, que te tratam com muito respeito, quem malha também na academia lá na Lipoqueima, são pessoas que estão ali realmente para cuidar do corpo e para ter uma relação muito boa, tá? Realmente o clima, o ambiente é muito bom, e além do salão de musculação, tem também aulas de spinning, aulas de HIIT, tá? Que é um treino de meia hora para você perder caloria, carnaval tá aí.
Tem também Zumba, tá bom? Então, assim, vale a pena conferir. A gente vai deixar aqui o Instagram da Lipoquema. Você vai entrar lá, pode entrar em contato por lá, tá? Você pode marcar lá Me fugiu a palavra, Gustavo, me ajuda aí. Uma aula experimental, fugiu o nome a palavra aula. Você pode marcar uma aula experimental, tá? Para você conhecer a estrutura, conhecer os profissionais. Eu tenho certeza que você vai continuar lá, tá bom? Então, Academia Lipoquema, muito obrigado aí mais uma vez. Aliás, falando em academia, atividade física, qual é a relação atividade física e ansiedade, Fernanda? Atrapalha, ajuda, é bom, não é? Atividade física é a aposentadoria do corpo, né? Aposentadoria? Sim! A aposentadoria do seu corpo. O que você faz hoje, a hora que você estiver na sua velhice, você vai colher. Se você está plantando limão, você vai colher limão. Sim. Se você estiver plantando a melancia, você vai colher a melancia. Né? Então, tudo que a gente faz hoje pelo nosso corpo, em busca da saúde, que depois a gente tem recompensa à estética, né? Mas primeiramente tem a consciência que é a busca da saúde, isso são benefícios para o nosso futuro. E sim, uma das formas de trabalhar uma mente ansiosa é a atividade física, é essencial. A atividade física ativa funcionamentos lá nos nossos neurônios que liberam neurotransmissores que traz ali, o pessoal usa muito aí o humor da felicidade, o hormônio da felicidade, né, que eleva o humor e tudo mais. Então a atividade física ela é essencial para a evolução de quadro de ansiedade. Por isso que quando a gente malha de manhã ou faz outra atividade de manhã, parece que o dia rende melhor, né? Sim. Seria assim. Sim. Tem um momento melhor, assim, eu falo nessa questão de fazer atividade, a mente absorve diferente, porque no final do dia você está mais cansado, mais desgastado. Como é que funciona isso? Pois é, tem literaturas que trazem que a parte da manhã, especialmente para as pessoas com ansiedade e depressão, é o ideal. Mas eu prefiro ver o perfil da pessoa. Tem pessoas que funcionam muito melhor à noite. Tem gente que produz mais à noite. Né? Então, por exemplo, saiu do trabalho às 18 horas, vai para o treino ou para uma corrida que for às 18h30. Ao terminar, ela consegue, por exemplo, sentar e estudar uma quantidade grande, produzir um trabalho mesmo, né? E às vezes precisa trabalhar em casa, alguma coisa assim, então ela também traz essa disposição. Então eu prefiro olhar para a personalidade mesmo, né? O que faz mais sentido para a pessoa, como que ela se sente melhor. Eu gosto muito de fazer, apesar da dificuldade de acordar, mas de manhã, sei lá, o ambiente, não sei. Pois é, isso aí entra no outro estado, né? Que é até uma outra pós-graduação que eu estou fazendo, que é a neurociência do comportamento. O acordar mais cedo é um estado natural do nosso corpo, né? Porque a gente tem que funcionar durante o horário que tem claridade. E aí, com a tecnologia, a gente vem invertendo um pouco isso. Um pouco não, a gente vem invertendo muito. No entanto, apesar de eu não trabalhar com adolescentes, né, mas eu vejo muita queixa, muita busca de ajuda de adolescentes, os jovens aí, com o telefone, com jogos durante toda a noite, durante a manhã, não conseguem levantar, não conseguem desenvolver as atividades que tem que desenvolver. Por quê? Essa frequência aqui de um telefone é a mesma frequência do azul do céu para o meu cérebro. Sim. Então, se eu tô com isso aqui, deitada na minha cama, meu cérebro está entendendo que é para ficar acordado, mesmo que a minha tela esteja escura. Então, ele vai me deixar ali em alerta. Só a presença do celular? A tela do celular ligada, a frequência dele é a mesma frequência do azul do céu. Então, meu cérebro quer ficar acordado. Isso é uma coisa que vem, assim, do primitivo mesmo. É do primitivo. Gente, porque antigamente não tinha... Você já viu zoando alguém? O fulano dorme com as galinhas e acorda com as galinhas? Sim. E antigamente, os seus avós, o que você tem de notícia do horário que eles dormiam e o horário que eles acordavam? Olha, eu lembro que meus avós paternos, meu avô paterno tem a lembrança maior dele, ele jantava às 5h30 da tarde. E a gente ia pra roça, eu via ele jantando e falei, gente, é hora de tomar café. E ele jantava às 5h30. Por que ele jantava às 5h30? No outro dia, cedaço, porque dava 6h30, 7 horas já não tinha energia elétrica mais. Aí o corpo deles são acostumados para isso. Há pouco tempo eu estive naquele museu em Petrópolis, onde Dom Pedro morou.
Sim. Né? Aí tem a casa deles lá, aí contando a história, que dava 5h30 da tarde, era o horário que serviu o jantar, porque 4 horas da manhã estava todo mundo se levantando para poder aproveitar o dia numa mansão daquela, né? Numa casa extraordinária daquela que eles tiveram a oportunidade de morar aqui no Brasil. Então é um estado natural, os bichos, né? Esse período do ano aqui na nossa região dá 5 e pouquinho, o céu já está claro. Se você acordar, começa a prestar atenção nos passarinhos. Eles já estão trabalhando. E a gente está lá com preguiça de ficar na cama. Por quê? A gente ficou mexendo no telefone, na televisão, no notebook até meia-noite, 1h da manhã. Então a gente começa a reverter o nosso quadro. Algumas pessoas trazem que tomar um banho gelado melhora a ansiedade. Melhora, né? Mas não é o banho gelado. É porque o nosso corpo, nós somos um bicho, a gente é adaptado à temperatura natural da água. Então a temperatura natural da água, ela é saudável para o nosso corpo. Não é a água gelada que vai aliviar os sintomas da ansiedade, é porque a gente entra na nossa natureza. Então, isso é muito louco. Eu penso um negócio aqui, não sei se eu viajei demais não. A gente está vivendo uma era das telas, né? Então, por exemplo, celular, videogame, computador, enfim. É possível dizer que daqui a muitos anos, obviamente, o nosso cérebro ele vai se adaptar a isso ou não? Porque a gente está adaptado com algo que é lá do primitivo, né, dos nossos ancestrais. Será que daqui para frente o nosso cérebro vai se adaptar a esse momento que a gente está vivendo? O nosso cérebro já se adaptou. A questão agora é o nosso corpo. Né? O corpo, então. O cérebro ele já acostumou. Isso aqui é viciante. Virou uma parte do corpo, né? Virou uma extensão nossa. Né? Há um tempo atrás eu vi uma postagem na internet, né, vindo lá aquela evolução, Homo sapiens, o macaco assim, depois vindo o homem ficando em pé, aí depois começou a colocar o futuro, que eles vão, a gente vai acabar, e um celular bem grande na mão, e a gente vai terminar assim, a gente vai voltar àquilo da evolução que a gente veio. Né? Justamente por causa disso. Eu já li, não sei se tem isso na gramática da medicina, na literatura da medicina, mas já existem, já li alguns artigos que já tem um transtorno chamado pescoço-texto. O pescoço já está ficando encurtado de ficar assim. Que loucura. De ficar para baixo. A gente vai... Não, se você for pensar hoje, se você conversar com uma geração mais nova, você fala assim, você sabia que isso aqui liga? Foi criado para ligar? A pessoa não vai, ela fala, não é possível, eu mando mensagem, eu converso, é muito estranha essa evolução. Estou mexendo em algumas coisas na minha casa e me lembrei que tinha a Barça na casa dos meus pais e queria colocar como enfeite, né? Falei com meu sobrinho de 13 anos, João Pedro, você me ajuda a buscar na casa dos meus pais? Ajudo. E a gente buscando aquele monte de livros pesados e tudo mais. Eu falei com ele assim, você sabe por que é isso? Ele, não. Quando eu fui contar para ele que a gente descia para a biblioteca pública para pesquisar aquilo dali, aí quando meu pai comprou, a gente ficou... Não, ganhou um baita... A minha casa ficou a casa mais chique do bairro, porque a gente tinha a Barça, os coleguinhas iam lá buscar informação através daquele livro. Ele falou assim, mas como vocês faziam isso? Eu falei, pois aqui tem um índice. Aí o professor também só podia buscar mandar a gente pesquisar limitadamente o que tinha aqui dentro e era a fonte de informação que a gente tinha. O menino ficou assim, super curioso com o que a gente conseguia usar aquilo. Ou seja, né, quando a gente conta para eles que a gente tinha um negócio desse tamanho que tinha que puxar a antena, né, abrir aquilo dali para poder discar e tudo mais, o barulhinho da internet, né, de discar aquilo no sábado, que era gratuito, você fazia uma discagem só e você tinha que deixar ligada a noite inteira para não cobrar, porque cobrava com ligação telefônica, né? Eles ficam assim, mas como assim? Mas por quê? Quando eles chegaram, né, isso aqui já estava na mão deles. E muitas vezes eu vejo os pais se queixando, meu menino não larga o celular. Né? Aí eu pergunto assim, lá na sua infância, quando chegou a televisão na sua casa, qual era a queixa da sua mãe? Que eu não saía da frente da televisão. Pois é. É porque isso aqui é a novidade para eles, isso aqui faz parte do mundo deles. É o brinquedo deles, assim como a televisão foi
na sua infância, quando chegou a televisão. Aí às vezes fala assim, eu ia para casa do vizinho assistir TV, porque na minha casa não tinha. A gente reunia na casa de algum vizinho que conseguia. E aí a gente queria passar o dia inteiro ali. Pois é, então isso aqui faz parte dessa geração. Como tudo tem que ter limite, isso aqui também tem que ter limite. Os pais também têm que... Não adianta eu tomar isso aqui do meu filho e falar, meu filho não vai pegar isso, porque o que eu estou fazendo com a convivência do meu filho e com a capacidade dele de desenvolver o cognitivo de tecnologia? Eu estou privando uma pessoa de uma coisa que faz parte da realidade dela. Né? Que vai fazer muita parte. Ainda mais. Nossa. Ainda mais parte. Que loucura. Fernanda, agora, assim, pegando esse assunto até mesmo das telas, eu estava vendo, foi um podcast também do Maurício Meirelles, agora eu não vou me lembrar o nome do entrevistado, que ele estava comentando sobre o TikTok. Tem um hormônio que ele vai liberando, que a gente vai ficando, tipo, a dopamina, eu acho, né? E aí, isso, eu assim, percebo isso em pessoas próximas a mim, e às vezes comigo mesmo. Eu não tenho TikTok, mas eu vejo muito Reels do Instagram. E aí eu vou deixando para fazer as coisas para depois. Eu tenho que fazer uma pesquisa para alguma matéria que eu vou fazer, ou, por exemplo, a entrevista aqui para estudar mais sobre o assunto. Não, mas depois, eu vou olhando aqui. E aquilo vai passando o tempo e eu vou me perdendo. A ansiedade, com tudo isso que a gente vive, esse aparato todo, ela favorece a procrastinação? Sim, a procrastinação é a melhor amiga de uma mente cheia. E o que deixa uma mente cheia é a ansiedade e uma pessoa estar desorganizada. Em qual ponto, assim, essa desorganização? Em todos os sentidos. Uma pessoa que ela está muito ansiosa, você não consegue olhar para a mesa dela. Você não consegue abrir o guarda-roupa dela. Entendi. Né? Se você quer saber como é que está o seu interior, abre o seu guarda-roupa e analise ele. Entendi. Do mesmo jeito que seu guarda-roupa está, significa a forma que você está internamente também. Né? Essa questão, né, igual você falou, dessas redes sociais, a gente aqui tem dois pontos, porque isso daqui é desenvolvido para a gente ficar aqui. É prazeroso, foi desenvolvido intencionalmente, porque é prazeroso eu ficar aqui, olha, passando o meu dedo. É muito prazeroso eu fazer isso. E a ferramenta, por exemplo, o Instagram, que é uma coisa que eu conheço mais, ela te pune. Por exemplo, eu postei um story, coloquei um link que é lá do YouTube, ela não gosta que eu tire as pessoas dali e jogo ela para um outro aplicativo. Né? Então, eu que trabalho muito com esse lado, eu vejo que às vezes cai meu número ali de visualizações. Sim. Então, a própria ferramenta ela é feita para você ficar aqui, fixada. A pessoa que sofre com ansiedade é uma pessoa que ela está desconectada de si. Ela está conectada com outras coisas, ou seja, ela não está vivendo o propósito dela. Uma pessoa que sofreu com ansiedade, uma pessoa que sofre com ansiedade, foi uma criança muito cobrada na infância. Foi uma criança que teve que ser perfeita, que não podia dar trabalho, que muitas vezes via situações que sentia medo do pai, medo da mãe. Então ela vai carregando tudo aquilo dali. Aí quando ela pega isso daqui e começa a brincar, a minha mente mais profunda, lá o meu subconsciente começa a falar assim, o que tem? Não, já trabalhei muito hoje, deixa eu brincar aqui um pouquinho. Não, vou ficar aqui só mais um pouquinho. Quando vê, passou 1 hora, 2 horas, não tirou nada de aproveito do que tá ali. Quando acha alguma coisa proveitosa, vai lá e salva, mas nunca mais vai lá e abre o que salvou dentro do Instagram. Nossa, Senhor! Que é uma coisa... nunca mais. Acho que se eu procurar aqui agora vai ter coisa que eu salvei que eu falei assim, nossa, que é isso? É porque é como se fosse um brinquedo para você. Está aqui. Aqui, você vê nos rios, você pode ser quem você quiser ser. Você entra na história que está rolando ali, você ri, você chora, você acha curioso, você compartilha, você quer fazer outras pessoas rirem, você quer fazer outras pessoas chorarem. Sim, o conteúdo Pois é, aí acaba virando uma forma da sua mente voltar a ser uma criança que não quer ter responsabilidade. Então é muito prazeroso ficar naquilo ali. A forma que um pai e uma mãe exige de uma criança, por exemplo, arrumar a cama dela ao acordar, pode gerar ansiedade na criança. Aí o adulto vai carregando aquilo tudo ali, ele tem que ser perfeito o tempo inteiro. No entanto, uma das formas muito comuns de acontecer e a pessoa não saber que ela está sofrendo com ansiedade é, por exemplo, eu estou aqui sentada,
Estou mexendo aqui no meu telefone e aí vamos supor, meu chefe abre a porta. Eu posso estar sem ter serviço nenhum. Eu vou tomar um susto, vou desligar o telefone e vou pegar uma vassoura e vou começar a varrer o ambiente. É como se eu tivesse que estar sempre produzindo alguma coisa boa para alguém. E nunca para você mesmo. E nunca para a gente mesmo. Né? Então, por isso que a procrastinação acontece. Porque a nossa mente ela não gosta de trabalhar, não. Ela é um pouquinho preguiçosa. Quanto mais confortável ela ficar, ela quer comer, dormir e reproduzir, porque a gente é um bicho. Sim. As outras coisas, nós que fomos criando. E criar e fazer as outras coisas dá muito trabalho. Apesar de eu falar assim, eu amo o que eu faço, a psicologia circula aqui nas minhas veias, mas não é todo dia que eu acordo rindo daqui até aqui, querendo ir para o meu consultório atender uma agenda acirrada de pacientes com um monte de problemas ali para mim. Entendi. Né? Por mais que eu ame aquilo, não é todo dia que eu acordo com essa vontade. Porém, eu tenho a responsabilidade, eu tenho um compromisso com as pessoas, eu tenho a minha responsabilidade financeira, então eu preciso de trabalhar. Mas para nossa mente não é nem um pouco confortável e agradável fazer isso. Então procrastinar é mais fácil para ela. Daqui a pouquinho, gente, eu até quero que você fale sobre isso, porque eu acho que esse é muito bom o termo que você usou. Eu não sei nem se foi você que criou ou que já tinha, que é a síndrome do fantástico. A gente vai falar, a Fernanda vai explicar um pouquinho. Tá ligada a procrastinação ou não? Tá, não tá? Tá ligada. É muito bom. E assim, eu tenho certeza que você vai identificar quando ela falar o que é isso aí. Quando eu vi no seu Instagram, eu falei assim, uai, como assim do fantástico? E aí eu fui entender. Mas aqui, antes da gente falar, eu quero aqui mais uma vez destacar aqui os nossos apoiadores. A Bruna estava aqui antes da gente gravar hoje. A Bruna é aqui da BeWork, Escritórios Compartilhados, está aqui no centro de Pará de Minas. E eu quero deixar mais uma vez um agradecimento especial para ela. Ela sempre confiou no nosso trabalho aí, tá, Bruna? Muito obrigado mesmo. E a BeWork é o seguinte, você que que faz seus atendimentos aí, você que precisa trabalhar, fazer reuniões, uma reunião online, não pode fazer na sua casa, não tem onde fazer, faz o seguinte, entre em contato, tá, com o pessoal da BeWork. Aqui são salas, tem salas para uma demanda maior, para mais pessoas, tem uma sala, se for só você mesmo, tem também essa sala para atender a sua demanda, tá bom? Tem uma cozinha muito bacana, tem banheiro, é tudo muito organizado, muito limpo e assim, todo mundo respeita também, não tem barulho de você ficar sendo incomodado. E o melhor, a BeWork faz planos personalizados para a sua demanda, tá? Se você vai precisar por dia, por hora, por mês, enfim. Você vai combinar com a equipe e tenho certeza também que você vai fechar, tá bom? Então faz o seguinte, a BeWork, o Instagram é @b.work.escritórios, vai estar aqui também, tá? Para você não confundir. Tem também o WhatsApp, que é o 991685097, DDD é aqui o 37. Tem uma coisa muito legal também, que a BeWork, ela oferece o serviço de endereço fiscal, que é para aquelas pessoas que não precisam de espaço físico, mas precisam de um endereço comercial para abrir o seu CNPJ, tá bom? Então é muito legal mesmo o trabalho da BeWork. E quero também destacar aqui a Pop Store, tá? Nossas canecas sempre muito bem personalizadas. Bonita caneca, gostou, Fernanda? Maravilhosa. Essa é um brinde nosso para você também, tá? Obrigada. Nós com a Pop Store, um brinde para você para lembrar da gente aqui do podcast, do Lipocast. E além dessas canecas, dessa personalização, na Pop Store, você também consegue fazer squeeze, outros tipos também, garrafas térmicas, copos térmicos, taças, tá bom? É uma ótima opção para presente, ou mesmo para você também. Nesse tempinho tomar um cafezinho, numa canequinha, um chá, muito bom. E tem também uma variedade de produtos, tem camisas, tem artigos de decoração, bonecos, chaveiros e muito mais, tá bom? Grande abraço para o Fausto e para toda a equipe da Pop Store. Vamos dar sequência aqui então ao papo com a Fernanda Abreu. E aí eu falei dessa síndrome do fantástico. O que é essa? Ela é grave? O que você pode falar, Fernanda? Essa é uma forma de brincar que eu ouvi num curso que eu estava de desenvolvimento de potencial profissional feminino.
né? Onde a apresentadora dizia ali, mulheres querendo empreender tem muitas, mas com a coragem e a disposição não são todas. Aí ela brincou, quem é que sofre com a síndrome do fantástico? Que é quando vai dando domingo ali, 7h30, 8 horas da noite, vai batendo aquela bad e fala, nossa, amanhã é segunda. Pois é, por mais que nem sempre a gente esteja ali com a disposição, por exemplo, agora, se eu estivesse na praia, eu estaria muito mais de boa nessa semana, tranquila, mas eu sei das minhas responsabilidades aqui. Mesmo sabendo que eu estou aqui e não estou motivada em 100%, eu preciso entender qual é o fundamento da minha missão. E isso, Germano, para história própria mesmo. O dia que eu entendi o que é o meu trabalho na vida das pessoas, eu consegui alavancar muitas coisas na minha vida. Eu fui CLT por anos e quando eu fui percebendo que eu poderia ir além e alcançar ainda mais pessoas, que foi tudo graças ao bom uso da rede social, aquilo ali foi me mostrando um caminho que, por mais que eu esteja com vontade de, nesse momento, nessa chuvinha, chegar em casa, tomar um banho, relaxar e ficar lá na minha cama, talvez lendo um livro, eu consigo perceber que a minha vontade, a minha disposição pode aumentar da forma que eu estou enxergando a minha missão aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? Porque a pessoa que está com ansiedade, ela está desconectada da produtividade, ela produz para ter produção, ela não produz para deixar a marca dela ali. O que essa vida está esperando de mim? Por que eu estou aqui? Por que a psicologia chegou na minha vida? Por que eu me identifiquei com isso? E por que os pacientes se identificam comigo? Eu comecei a sacar isso o dia que eu comecei a criar uma lista de espera por pacientes para serem atendidos por mim. Então assim, não, o negócio não é só isso que eu estou pensando. Então, independente da minha vontade ou não, eu tenho um papel aqui. O que eu vim fazer aqui? Então, o ansioso está desconectado disso, né? Então, ele vai procrastinar porque ele ainda não entendeu qual é a real função dele. Mas assim, tem só coisa pra você. A pessoa que ela não consegue enxergar esse propósito, né? Isso não é pior para ela? Tipo, ela não vai gerando mais e mais ansiedade? Sim, a pessoa vai ficando atolada, ela vai virando vítima da própria. E tem assim, uma maneira mais fácil para a gente entender porque é difícil às vezes a gente, assim, por mais que a gente... Você falou um negócio super interessante, a produção por produção. Por obrigação. Eu sinto que, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo quase uma avaliação clínica aqui, mas que é isso. Eu vou por números, sabe? Mas a gente foi educado para ser uma máquina. Para poder produzir, trabalhar de 8 da manhã às 18 horas e receber X no final do mês. É isso mesmo. Pois é, a gente foi programado para isso, mas a partir do momento que você entende que esse X pode ser a sua escolha, que esse X, por mais que você precise de alguém ali ainda, por exemplo, hoje eu sou empresária, hoje eu já não tenho um patrão, né? Desde 2019, quando eu tomei essa decisão. Então, hoje eu percebo que o meu trabalho, ele vai chegar aonde eu escolher. Futuro não é um lugar, não é um momento. Futuro é um lugar. E as minhas escolhas que vão me levar para esse futuro que eu quero chegar. Então, eu consigo olhar hoje, né? Ah, a Fernanda tá aqui, a Fernanda tá isso, a Fernanda tá aquilo. Aí eu olho e falo assim, daqui 5 anos eu quero isso. E aí você vai conseguindo entender, mas à medida que você vai produzindo, não para você ter um X no final do mês, mas para você ver que o seu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Você tem noção da proporção disso que você está fazendo aqui na vida das pessoas? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o seu outro trabalho lá na rádio? De quantas pessoas você transforma a vida delas? De quantas pessoas você alimenta mantendo um programa no rádio? É muita gente. Então, quando a gente começa a entrar nessas profundidades, né, de ter uma filosofia de vida mesmo. Peraí, né, o que justifica eu estar aqui? Eu sou uma máquina de produção que... a Fernanda tem que produzir X pacientes por mês. Ela tem que atender aquele X. Ok, eu tenho só que atender aquele X ou eu tenho que deixar a minha marca na vida daquela pessoa?
né? Porque se a pessoa vem a mim, se a pessoa chega aqui na minha rede social, eu tenho que mostrá-la que eu tenho competência para permitir. Olha a minha responsabilidade de entrar na vida das pessoas, olha a sua responsabilidade de entrar na casa das pessoas. Então a gente... É um ponto de vista que eu, pelo menos, não exploro muito. Então tá no momento de explorar e você vai ver que quando você começar a se encontrar, essa ansiedade vai começar a amenizar. Começam a aparecer outras ansiedades. Aí... Não, mas são ansiedades... Tô brincando. As ansiedades saudáveis. Sim, não, né? Tô brincando. Por exemplo, eu quero daqui a 6 meses um tal projeto. Então ela vai me dar uma ansiedade saudável. Uma ansiedade de expectativa de fazer aquilo acontecer. Mas aquela ansiedade de tristeza, de angústia, de corpo ruim, ela vai saindo porque você está começando a conectar com você. Toda vez que uma pessoa entra em crise de ansiedade, ela está dando poder para alguma coisa ou para alguma situação. Ela começa a ficar pensando só aquilo, ela vai alimentando aquele pensamento e ela entra num estado de sofrimento gigante. A ansiedade é estado de sofrimento... fugiu, corta aí. Ansiedade é um estado psíquico penoso. Dói sofrer ansiedade, sentir ansiedade. Quando a pessoa está conectada com si, que ela tem consciência, peraí, eu sou a Fernanda e pronto, acabou. Eu sou a Fernanda que adora levantar e passar maquiagem para lavar a roupa. E daí? Mas aquilo para mim é importante. Azar se alguém vira para mim e fala, nossa, mas você tá com essa maquiagem toda para lavar a roupa? Tô, porque eu gosto de me olhar no espelho, é assim. A sua opinião não me importa. Eu sei o que eu tô fazendo comigo. Então quando a gente cria essa conexão, eu sei quem é a Fernanda. Quando eu vou explorando isso, esses níveis de ansiedade, eles vão diminuindo. Por quê? Eu não fico deixando as coisas das pessoas tomarem conta de mim. Só para assim, acho que é super legal o que você falou e acho assim, para complementar, para a gente pegar um pouco dessa ideia. Como que foi assim, você teve algum tipo de gatilho para ter esse insight mesmo desse seu propósito, né, dessa mudança sua que te levou a mudar? Eu sou uma pessoa muito da meditação, da oração, sou uma pessoa muito espiritualizada e eu gosto disso. Né? E às vezes eu estou sentada olhando para uma árvore e eu estou pensando, qual é a proposta dessa árvore? Né? Essa árvore dá frutos, essa árvore abriga passarinhos e tudo mais. Então, sempre que eu estou em algum momento, assim, que eu estou prestes a fazer alguma coisa, eu me questiono, qual é a proposta disso? Para estar aqui fazendo esse podcast, qual é a proposta? Qual é a importância? Por que me convidaram para isso? Tem um porquê muito mais profundo do que um título e um registro lá da psicologia, que é psicóloga Fernanda Mayra Batista de Abreu, CRP 0436407, que é assim que eu tenho que me apresentar. Não é só isso. A minha essência está aqui. E desde que eu comecei a faculdade de psicologia, se não me engano, 2006, 2007, com 1 mês de aula, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar um psicólogo. E até hoje, completando aí 16 anos que eu faço terapia. Fernanda, tem 16 anos que você faz terapia? Tem, porque eu tenho 35 anos, ou seja, eu passei muitos anos sem fazer terapia. Eu tenho que explorar isso, sempre. Então, fazer terapia é se confrontar a cada sessão. Tudo que eu acho que eu sei sobre mim, muitas vezes é desconstruído ali na minha frente pela visão de um outro profissional. Então esse mundo de olhar para dentro de mim é onde me mostra cada vez mais quem eu sou. E aí isso vai me dando a segurança de saber que eu sou um ser importante na vida das pessoas que me escolhem através da sabedoria que eu tenho, porque eu acredito que, vamos falar assim, Deus quando manda a gente para cá, Ele manda a gente não por acaso, né? Ele põe a gente aqui com um tipo de inteligência. Então, graças a esse tipo de inteligência que eu tenho que fazer ele muito bem feito, eu tenho que fazer a diferença, porque eu preciso ser grata. Eu preciso ser grata à força maior que me colocou aqui. Então, minha forma de agradecer é cada vez mais fazer um bem pela humanidade, pelas pessoas. Então, hoje, né, a nível mundial, tem um grupo muito pequeno, apesar de ter pacientes aí espalhados no mundo inteiro, em outros continentes. Mas mesmo? Já passa no Brasil? Quais países, assim? Eu tenho um paciente na Venezuela, tenho um paciente na Argentina, tenho um paciente nos Estados Unidos. Mas são brasileiros ou são pessoas? Brasileiros. Brasileiros e estrangeiros? Brasileiros que vão. Brasileiros que vão legal. E me acham aqui. Que legal.
E a sua, só pra gente, a sua rede social é qual o Instagram? Qual que é o perfil? Fernanda Abreu DH. Aí, ó, então você que quiser seguir ela, já pode ir aí no Instagram. Você posta muitos conteúdos bons. Você também faz uma live, né, de segunda-feira. Toda segunda-feira tem live com uma hipnose. Com uma hipnose. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso também. Como é que é o nome aqui que posso... Para mim é um trava-língua. Hipnóloga? É assim que fala? Na verdade eu sou uma hipnoterapeuta, porque eu uso a hipnose para o autoconhecimento, né? É terapêutico o tipo de hipnose. Existem vários tipos de hipnose, mas aqui eu trabalho, ela é terapêutica. Tá. Antes da gente entrar nesse assunto, tem outra abordagem também que você fez ali no Instagram que eu achei muito bacana, da questão da pessoa, não sei nem se a palavra é vitimizar, você me corrige, mas, por exemplo, o pai ou a mãe sofreu muito na infância e aí o filho carrega um pouco disso, de uma culpa que ele não teve. Explica melhor isso aí, como é que é essa culpa, onde que a ansiedade entra nisso, assim, isso é muito comum hoje em dia? Sim, não só hoje em dia, né? Sempre foi muito comum. A gente aprende, os nossos pais são os nossos espelhos, os espelhos dos nossos pais foram os pais deles, né? Os nossos avós, bisavós, e aí pensa, quantas gerações vêm até chegar na gente hoje? Então a gente vem carregando muita coisa dos nossos antepassados. E os traumas, vamos colocar aí, dos meus pais, né? Eles não tiveram a oportunidade de ter um psicólogo, de ter na escola uma psicopedagoga que oriente e tudo mais. Então são pessoas que não, na infância, na adolescência, não tiveram a oportunidade de trabalhar os seus traumas. Automaticamente eles passam isso para os filhos. Então meus pais passaram os traumas para mim, passaram para os meus irmãos. E assim também, quando eu tiver meus filhos, meus irmãos tiverem os filhos deles, a gente também vai continuar passando. Porém, com essa parte aí, né, do autoconhecimento, a partir do momento que eu decido, por exemplo, entrar num processo de psicoterapia, muita coisa eu consigo ressignificar, que significa que há muita chance de eu não aplicar isso nos meus filhos, na próxima geração dessa família. Mas os pais, eles jogam tudo ali em cima da criança, sim. Por quê? Será que quando eles foram crianças acolhidas, amadas, ouvidas? Não, ainda mais um tempo atrás aí, a minha mãe, acho que ela tem 10 ou 11 irmãos, não sei, imagina minha avó cuidando desse tanto de menina. Ela tinha tempo de olhar no olhinho, pegar a mãozinha e falar, filhinho, não faça isso e tal, não. A preocupação era arrumar comida para aquele tanto de gente. Sim, né? Arrumar casa, comida, lavar roupa. Sim, e a minha mãe, ela nem se lembra do pai dela. O pai dela morreu, ela ainda era se não me engano, tinha 3, 4 anos, alguma coisa assim que ela conta. Então pensa uma senhora com esse tanto de menino sozinha para poder cuidar. Então ela não conseguiu passar tudo que precisava, toda a proteção suficiente. Então a minha mãe, automaticamente, ela traz isso para mim, assim como todas as mães. Então a gente vai crescendo com esses comportamentos. Agora uma questão, né, dentro disso que você me perguntou, que me chama muita atenção, são quando os pais são crianças vestindo roupa de adulto. Ou seja, não amadurecem, continuam sendo crianças, são infantis, né? Brigam por qualquer coisa, discutem por qualquer coisa, entra naquele embate igual criança, por exemplo, eu tô com um celular aqui, aí tem uma outra criancinha aqui que quer meu celular e começa a brigar por aquilo, se você não largar eu vou quebrar, eu vou pra casa não sei de quem, você vai embora, aí dá 2 minutos, tá lá beijinho, abracinho. A criança assistindo aquilo dali é muito complexo, né? Dá um bug na cabeça dela. Pensa, como que a criança lida num ambiente desse? É um ambiente saudável? Nem um pouco saudável, né? Então, o adulto, ele tem que saber ser adulto, ele tem que saber da consciência do que é ter uma criança, do quão dele vai ser levado para aquela criança. Então, ele tem que ter uma percepção. Peraí, agora eu quero ser um bebezão, chorar, brigar com a minha esposa, ficar aqui competindo o que é melhor para mim, o que é melhor para ela, e aquele serzinho que está ali, completamente desprotegido, precisando de uma proteção. Isso aí vem,
né? Aí às vezes era um pai, um avô que era alcoólatra e batia na avó e o pai viu. Aí às vezes o pai não era alcoólatra, não batia na mãe, mas tinha fala agressiva e ele aprendeu a ser assim. Aí ele vai se comportando assim na vida dos outros, na vida dos filhos também. Então esse autoconhecimento, olhar para dentro da própria história, é fundamental. Eu costumo brincar que deveria ter terapia desde a primeira série na escola. Começar de pequenininho, né? Começar de pequenininho ali. É verdade. Para a gente começar a fortalecer, né? Porque um trauma, ele não é o fato externo que acontece. Não é uma coisa horrorosa que aconteceu aqui. Pode ser uma situação simples para muita gente, mas a forma que a minha mente foi capaz de interpretar aquilo, o trauma é o que acontece aqui dentro de mim, é como aquela informação entra aqui para dentro de mim. Às vezes pode acontecer uma situação de trânsito simples, mas a criança está ali dentro do carro, teve um leve esbarrão, mas o pai reagiu de uma forma tão avassaladora que quando aquela criança fica adulta, ela não dá conta de pegar um carro para dirigir. E aí você vai questionando, você sofreu um acidente? Não. Aí você vai perguntando, aí quando chega no ponto, como é que era o seu pai para dirigir? Eu lembro uma vez que aconteceu isso. Aí a pessoa vai fala assim, nossa, olha só. Aí começa a ter palpitação, só de lembrar e tudo mais, a gente começa a explorar aquilo dali. Então o comportamento de pai e mãe é a formação do filho. O filho vai copiar o que ele tem de referência. Então, saber ser adulto e não ser criança vestindo roupa de adulto faz toda a diferença. Nossa, o que você fala, assim, significa tanto, porque a gente percebe tantas famílias que, assim, totalmente desestruturadas, sem condições nenhuma de ter uma criança, acaba tendo, e aí não dá muito valor para a criança, ou às vezes dá, mas não consegue oferecer para ela tudo que ela precisa. Eu não estou falando questão financeira, Sim. Porque às vezes tem a questão financeira, né? Mas não tem. Mas enfim, a gente vai falar, eu estou curioso também para falar sobre a hipnose, para tirar alguns mitos também, tá? E explicar também, né, para quem está acompanhando um pouco mais sobre o que é isso, porque às vezes a pessoa acha que é aquilo que você vai ficar com o relógio assim, não é, gente. Não é Ou só se isso. Vamos explicar melhor. Bom, mas antes eu quero aqui também mais uma vez falar do Lucas Marques, o cara do nosso audiovisual, tá bom? O videomaker aqui do Lipocast. O Lucas, ele também é um baita de um profissional, aliás, fiquei sabendo que está fazendo um trabalho muito bacana aí, aqui em Pará de Minas, mais um. E ele é o seguinte, a Fernanda, você faz um trabalho muito bacana em rede social com vídeo, de edição, você sabe que é muito importante, né, esse trabalho. Então, você que está querendo fazer e divulgar a sua empresa ou você mesmo nas redes sociais, não sabe como fazer edição, a questão da gravação, do enquadramento, o Lucas é especialista nisso, tá bom? Você pode conversar com ele, ele vai te dar a orientação, vai te explicar tudo bonitinho e vai fazer um trabalho muito bom, tá? Vídeos institucionais também, ele é muito fera nisso. Enfim, o trabalho dele você vai conhecer aqui no Instagram dele, tá? Você pode seguir ele lá e você vai ver tudo que ele posta, o conteúdo que ele trabalha com diversos nichos, tá bom? Enfim, entra em contato com ele e vocês vão conversando e vai conhecer o trabalho dele, que é realmente muito bom. A gente aqui no Lipocast, desde o início com ele, a gente não abre mão, tá, Lucas? Não vai abrir mão, não. Muito obrigado. Siga ele lá, tá bom? Voltando o papo aqui com a Fernanda Abreu, ela me corrigi de novo, hipnoterapeuta? Isso. Hipnoterapeuta, ela faz hipnoses e aí eu acho que carrega um pouco disso. Às vezes as pessoas acham que hipnose, eu não sei, talvez por causa de filmes, dessa questão toda, acham que isso é coisa ruim, para enfeitiçar e tal. Enfim, o que é hipnose, Fernanda? É bom? É um recurso? O que é? Hipnose é um estado natural da nossa mente. Eu estou assistindo uma TV, eu fico hipnotizada, a gente esquece todas as coisas que estão em volta. A hora que tá, né? A gente já falou aí do telefone, a gente fica hipnotizado. Eu estou lendo um livro, eu estou hipnotizado. Tem gente que está assistindo a gente aqui e vai estar hipnotizado. Então a hipnose é um estado natural da nossa mente. É quando a gente foca a nossa atenção em determinada coisa, assunto, situação. Então todo mundo entra em transe hipnótico, que é esse estado da mente. É o equilíbrio? Seria o equilíbrio ou não? Não é um ponto de equilíbrio. Sabe aquela sensação quando você está começando a dormir, que você está escutando o que está acontecendo lá de fora, mas você está meio dormindo? Sim. A gente fica meio naquele estado
Meio lá, meio cá. Meio lá e meio cá, né? Igual, por exemplo, eu tô assistindo a um filme, eu tô vidrada ali, mas se tem carro passando na rua, eu sei que tem carro passando na rua. Então aquilo ali é um estado de hipnose. Aí essa questão aí, né, do relógio, do pêndulo, as pessoas comerem cebola achando que tá comendo maçã. Existe a hipnose de palco, a hipnose de show. Eu não acompanho, mas eu me lembro que na época foi um boom, naquele Big Brother, teve um... eu não sei nem o nome, eu sei que tinha um pessoa que fazia isso lá, então ele usa muito a hipnose de show. Foi o Pyong Lee que ele fez com o Fábio Porchat, deu uma entrevista falando que ele fez com ele. A pessoa hipnotiza a pessoa para ela esquecer o número, a pessoa esquece, existe, só que isso dura segundos. A mente não fica muito tempo naquele estado, mas é possível isso acontecer. Porém, isso não é terapêutico. O que eu faço já é uma hipnose para um tratamento, né? Isso seria meio que artístico, né? Isso é uma coisa artística e é muito curioso. A gente fica curioso com aquilo, assim, prende a nossa atenção, né? Então, a hipnoterapia, ela já vem aí como uma forma de trabalhar alguma queixa. Igual a gente estava conversando aqui anteriormente da criança, um casal não se preparou para ter uma criança. Dentro da hipnose, eu trabalho mais profundamente com a regressão de idade. Então, por exemplo, é possível a gente voltar ao útero, à vida intrauterina. E muitas pessoas vêm aí carregando depressão a vida inteira, um sofrimento tremendo, acha que ninguém gosta delas, que não dá conta de fazer nada e tudo mais. E já aconteceu da gente fazer uma regressão e a pessoa perceber que tentaram abortá-la. Que isso? Sim. E aí quando vai pesquisar, vai procurar com alguém, às vezes pergunta à mãe, a mãe toma aquele susto, fala, como é que você sabe disso? Entregou. Né? Como que faz e tudo mais. Pesado. Sim, a pessoa consegue reverter ali as memórias, as situações, e que isso vem sobrecarregando a vida da pessoa ao longo da vida dela. Ela pode viver 100 anos, mesmo ela ressignificando, são coisas que vão acontecer. Não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer, né? Eu posso dar exemplo meu, eu tinha pavor de água. Ia pra praia, o pessoal adorava ir pra praia comigo, eu só ficava na areia olhando chinelo e bolsa. Né? Molhar o joelho pra mim era demais. Chegar a água até aqui, me dava uma angústia, sufocava mesmo, a sensação mais horrível. Fazer aqueles passeios de barco, eu era doida pra ir lá ver as outras paisagens, mas a sensação era muito ruim de água, a sensação de que eu iria morrer afogada. Aí um curso de hipnose em São Paulo, que eu fiz, e começaram a levar lá para regressão intrauterina, apagaram as luzes da sala e começaram a passar um canal de útero, um canal vaginal em 3D. Eu comecei a passar muito mal dentro da sala, comecei a desmaiar, comecei a suar frio, que a sensação de desmaio e tal, eles me acolheram. A gente fez uma regressão e aí eu fui perceber, né, que eu puxei muita água e tudo mais. Uma outra situação muito comum também, de um tempo atrás, meu marido ficava assim, Fernanda, você acorda igual um casulo, você pega tudo que está em cima da cama e se enrola. E eu acordava literalmente suada, até o lençol com o elástico eu conseguia tirar do colchão. E era sempre que eu estava ansiosa, o que eu fazia? Eu pegava tudo e enrolava aqui nessa região, eu acordava muito suada. Quando eu fui fazer essa regressão, eu nasci com o cordão todo enrolado. Minha mãe ficou muitas horas em trabalho de parto, nasci com fórceps, então não tem nem fotinha minha de quando eu nasci, de tão machucadinha que eu nasci e tudo mais. E então eu não entendia por que eu não gostava de água. Eu gostava da água, mas eu não dava conta de ficar ali. E toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, ou seja, que ia nascer alguma coisa nova minha, eu me enrolava completamente com tudo que tinha na cama. De pegar o travesseiro e dobrá-lo aqui, dormindo. E acordar pingando suor. Então, quando a gente ressignifica isso, a gente fala assim, nossa, como é que eu conseguia fazer esse tipo de coisa? Aí em janeiro, eu fiz isso em 2021, janeiro do ano passado, eu fui pra praia com as minhas sobrinhas. E aí uma delas virou e falou assim, madrinha, você tá o dia inteiro na água. A gente nunca te viu assim. Aí eu falei assim, Aí que eu fui me dar conta que eu fiquei o dia inteiro com a água aqui e me divertindo. Foi natural, né? Natural. Eu não percebi que eu tinha feito aquilo.
Que legal. É isso que eu ia perguntar. Tipo, aí depois você consegue perder esse medo. E é uma coisa natural, à medida que o tempo vai passando. Não é automático, eu vou sair ali da sessão, vou enfiar a cabeça dentro d'água. Não, a coisa vai acontecendo naturalmente. Mas isso, tipo, numa sessão ou é, tipo, é um tempo, assim? Numa sessão de regressão é possível isso acontecer. Não é uma regra, porque a pessoa precisa ter muita coragem de permitir com que a gente acesse aquilo. Isso aí é o que eu ia te perguntar, porque pode ser um trauma muito grande, né? É um trauma muito grande. A pessoa, ela volta do transe a hora que ela quer, né? Tem gente que não entra porque, por mais que não lembra, sabe que tem uma coisa muito dolorosa ali por trás. Ela não quer entrar. Ela não quer entrar no transe. Nossa, que louco. Eu tô assim, impressionado como que o nosso cérebro, por mais que a gente tenha anos e anos, ele pega isso, né? Eu tô lembrando aqui, eu não sei se tem relação, mas às vezes eu vejo isso muito em filme também, às vezes a pessoa quando ela tá com medo, ou triste, alguma coisa assim, ela deita como se fosse um feto na cama, fica assim, ó. E aí me lembrou da posição. Você pode começar a perceber que isso vai acontecer com você também, em qualquer momento que você estiver se sentindo carente, ou sentindo que você precisa de algum tipo de proteção, você vai acordar igual um feto. Que louco. E até a mãozinha assim, ó. Isso. Totalmente assim, encolhido. E aí, nessa hipnose, como é que é o trabalho assim, que você faz? Você vai conversando com o paciente, né? Sim, é um relaxamento que a gente faz, um relaxamento físico, vai trabalhando com a respiração, vai relaxando o corpo. Depois eu passo para um relaxamento da mente, né? Levando a mente através de metáfora para ela relaxar, porque a nossa criança gosta de escutar a história, né? Então eu entro com metáfora, contando uma historinha, levando para uma imaginação, e a partir dali eu vou solicitando a mente com que ela volte exatamente no momento para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. E isso também, a forma, por exemplo, a história, ou a forma de abordar, depende de cada paciente? Assim, por exemplo, você falou a história, né? Que você usa uma metáfora. A história, ela é diferente para cada paciente que você aborda? Não, isso na verdade é porque a gente tem várias linhas dentro da hipnose. Então eu uso a hipnose ericksoniana. Milton Erickson traz essa relação aí da metáfora. Através da gente contar a história, algum tipo de história, a gente consegue induzir a mente. E a mente sentir confiança naquela voz que está dando o comando para ela. Nossa, é muito legal, assim, e parabéns por fazer isso, que eu acho que a gente tem uma arma e tanto dentro da gente que às vezes a gente não sabe usar, que é o nosso cérebro. Aliás, posso fazer uma pergunta? Nem sei se chegou a estudar isso, mas a gente usa 100% do nosso cérebro? Não, eu acredito que o dia que o ser humano chegar a usar, a gente vai ser capaz de voar. Nossa, é porque é muito louco, assim, tudo porque que a gente tem carrega. asa, a gente só não sabe usar isso aqui ainda. Assim, eles estão tentando, às vezes colocam algumas coisinhas aqui e vão, né? Mas é cada invenção. E para você que quiser conhecer mais sobre essa hipnose, você faz lives às segundas-feiras. Eu queria que você até convidasse mesmo o pessoal para acompanhar essas lives, que você faz uma sessão de hipnose coletiva, né? Sim, toda segunda-feira eu faço uma live às 20 horas, né? Lá no meu Instagram mesmo, começo abordando assuntos da ansiedade, trazendo como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona a sua mente, justamente para a pessoa tomar a autorresponsabilidade de querer sair daquela situação através de conhecimento. E sempre no finalzinho da live eu uso uma hipnose de forma coletiva, de uma forma muito tranquila de ser feita, onde a pessoa tem a oportunidade ali de se trabalhar dentro da sua ansiedade. O pessoal gosta bastante. Tem gente que usa para dormir melhor, tem gente que já usa para melhorar a concentração. É bem legal. Que bom. Fernanda, bom, o papo foi assim, muito, muito, muito bom. Eu quero de verdade te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, tá, de participar com a gente. Parabéns pelo trabalho, realmente. Eu acompanho, né, nas redes sociais o que você faz, e eu acho fantástico quando profissionais, principalmente competentes como você,
leva esse trabalho para lá. Assim, claro que você não faz uma avaliação clínica, mas você leva conceitos, você leva abordagens que é do dia a dia. Eu acho que não tem, assim, eu falei no início, algo que eu tenho ansiedade, aí não sei se é uma crise, se é intenso ou não, mas eu sinto que eu tenho. E tenho quase certeza que quem está acompanhando tem também, eu já teve algum momento que sentiu. Então, assim, parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado. Obrigada. O meu objetivo na rede social é de levar informação para a pessoa perceber que o bem-estar dela só depende dela. Né? Então, estou ali para poder ensinar como é que a sua mente funciona e o que você pode fazer dela. Se as pessoas tivessem noção do poder do pensamento, tomariam muito cuidado com o que pensam. Né? Então, o meu trabalho ali é educar o pensamento, fazer uma psicoeducação e trazer qualidade de vida. É só uma fontezinha de informação mesmo, não é um processo terapêutico, né? Longe disso, uma rede social, longe disso, mas é um lugar de mostrar às pessoas que existe sim qualidade de vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar abrangindo isso, levando essa informação tão importante para mais pessoas. Muito obrigado. Pessoal, esse então é o episódio 8 do Lipocast, tá? Mais uma vez agradecer a você que está nos acompanhando. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê um like aqui no vídeo para fortalecer nosso trabalho. Valeu, até a próxima!